Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, bênção e misericórdia de Allah esteja sobre vós. E são todos muito bem-vindos ao Notícias desta quarta-feira. Boa noite e vamos às notícias. Abertas inscrições para o concurso feminino internacional de memorização e recitação do Sagrado Alcorão no Dubai. O Prêmio Internacional do Sagrado Coran de Dubai anunciou que estão abertas as inscrições para o concurso internacional feminino de memorização e recitação do Sagrado Coran, agendado para o mês de outubro próximo. O presidente do Prêmio Internacional do Sagrado Coran de Dubai, Ibrahim Mohammed Boumelha, informou que os preparativos para o concurso iniciarão mais cedo que o habitual e contará com a participação de 136 países. A chegada dos concorrentes e membros do júri está prevista para o dia 28 de setembro e as primeiras avaliações para o dia 30 do mesmo mês. O concurso decorrerá entre os dias 1 a 5 de outubro de 2022 e a cerimônia de encerramento está marcada para o dia 7 de outubro. Boumelha ressalvou ainda que as participantes não deverão ter idade superior a 25 anos de idade e que deverão ser memorizadoras do Coran com tajwid. A Cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, vai decidir continuidade ou não da missão militar da organização em Cabo Delgado. A 42ª Cimeira Ordinária da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, decide hoje a continuidade ou não da missão militar da organização no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, em Moçambique. No encontro, Moçambique é representado ao mais alto nível pelo presidente da República, Filipe Nyusi, cuja cimeira decorre em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Na noite desta terça-feira, Filipe Nyusi participou na cimeira da Troika de Política, Defesa e Segurança da SADC, antecedendo a cimeira desta quarta-feira dos chefes de Estado e de Governo da região. Ainda na cimeira ordinária da SADC, será homenageado o primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel, um dos fundadores da organização regional. Subiu em aproximadamente 7 mil milhões de meticais o valor de operações financeiras suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país. O Conselho de Ministros avançou esta terça-feira que subiu em aproximadamente 7 mil milhões de meticais o valor de operações financeiras suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país. Em 2021, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique recebeu um total de 2.338 comunicações de operações suspeitas contra 3.350 em 2020, correspondentes a um valor monetário de 42.599.558.861 meticais contra 35.844.451.913 meticais, que constituem o valor global de todas as comunicações de transações financeiras suspeitas e reportadas ao gabinete pelas instituições financeiras durante o período em análise, descreveu Filimão Soazi, porta-voz do Conselho de Ministros. Os dados do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique serão submetidos ao Parlamento. Nesta terça-feira, foram apreciados pelo Conselho de Ministros, que na sequência fez algumas recomendações àquela instituição pública. Moçambique tem desde maio último uma lei revista de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Governo aprova instrumentos para facilitar a entrada de investidores no país. O governo decidiu estender de 30 para 90 dias o período de permanência de visitantes no país. É o primeiro sinal da implementação das medidas de aceleração econômica anunciadas na última terça-feira pelo Presidente da República. Com a aproximação da época alta do setor do turismo, o governo decidiu priorizar a revisão do visto de entradas no país. O governo procedeu ainda os seguintes ajustamentos: transformar o visto simples de turismo de curta duração em visto misto de turismo e negócio.
estender o período de permanência para os que visitam o país ao abrigo deste visto misto de 30 para 90 dias, contados a partir da data da primeira entrada. Introduzir no âmbito do visto misto aqueles que visitam o país para realizar atividades de investigação científica, estender o período de autorização de residência temporária de 1 para 2 anos para investidores, representantes, procuradores ou membros diretivos de empresas com projetos de investimentos de valor igual ou superior a $500 mil norte-americanos ou equivalente em outras moedas, a alargar para 5 anos em casos de empresas com projetos de investimento de valor igual ou superior a $50 milhões norte-americanos, avançou Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros. Segundo o Executivo, o objetivo das reformas é colocar o setor privado no centro da transformação econômica. 4 oficiais da polícia foram detidos em conexão com fuga de 7 reclusos na Beira. 4 oficiais da polícia foram detidos esta terça-feira na cidade da Beira em conexão com a fuga de 7 reclusos numa das celas da 3ª Esquadra, subindo desta forma para 5 o número de detidos, e foi igualmente aberto um processo crime para se averiguar as circunstâncias em que os reclusos se escapuliram sem deixar rastros. Os referidos agentes da polícia estavam de serviço na madrugada da fuga. A detenção foi ordenada pela Procuradoria Provincial de Sofala, que quer ver o caso esclarecido. Já existe um processo crime que está a ocorrer contra os oficiais que estavam em serviço. José Curado, procurador-chefe na cidade da Beira, citado pelo Jornal do País, diz ter tomado conhecimento que o Comando Provincial já criou uma equipa para apurar os fatos, mas a Procuradoria Provincial de Sofala não poderia ficar alheia a esta situação. Segundo testemunhas, a fuga terá ocorrido depois de um jovem, supostamente de 20 anos, invadiu as celas da 3ª Esquadra, tendo arrombado o cadeado da cela para libertar um amigo agora fugitivo. Este, segundo as autoridades na Beira, foi capturado e foi já ouvido para clarificar em que circunstância se deu a fuga. O governo criou uma comissão de inquérito para apurar as causas do acidente ferroviário na província de Tete. O Ministério dos Transportes e Comunicações criou uma comissão de inquérito para investigar as causas do acidente ferroviário que matou 6 pessoas em Moatize, na província de Tete. No último domingo, 6 pessoas morreram vítima de acidente ferroviário numa passagem de nível sem guarda no distrito de Moatize, na província de Tete. O Ministério dos Transportes e Comunicações diz que informações preliminares indicam que o acidente resultou de uma passagem irregular por parte do condutor. A instituição reitera o apelo para o cumprimento rigoroso das regras de condução para evitar mais tragédias. E no panorama internacional, candidato derrotado promete contestar resultados das presidenciais no Quênia. O candidato derrotado nas eleições presidenciais do Quênia, Raila Odinga, qualificou esta terça-feira como uma farsa o resultado do escrutínio e prometeu recorrer a todas as opções legais possíveis para contestá-lo, descreve o Observador. Para o ex-primeiro-ministro e figura histórica da oposição, os números anunciados pela Comissão Eleitoral devem ser anulados pela Justiça por serem uma farsa e um flagrante desrespeito pela Constituição. O seu principal rival na corrida presidencial, o vice-presidente William Ruto, obteve mais 233 mil votos e foi declarado vencedor das presidenciais na segunda-feira, após recolher 50,49% dos votos contra 48,85% de Odinga. Minutos antes da publicação dos resultados, a vice-presidente da Comissão Eleitoral Independente do Quênia anunciou que 4 dos 7 membros daquele órgão rejeitavam os resultados. Pouco antes do discurso de Odinga, os 4 comissários confirmaram que os números finais anunciados na segunda-feira representavam 100,01% e alertaram que os votos jamais poderão ter feito uma diferença significativa. As declarações de Odinga levantam novas incertezas no Quênia após as eleições do dia 9 terem sido consideradas as mais pacíficas de sempre.
O país poderá enfrentar agora semanas de disputas judiciais e o Tribunal Supremo pode mesmo ordenar a realização de novas eleições. Convido-lhe já a acompanhar a previsão do estado de tempo para amanhã, quinta-feira, inshallah, se assim Deus quiser. Já sabe que sempre começamos pela região sul do país, concretamente pela capital moçambicana, cidade de Maputo, onde prevê-se temperatura máxima de 27 e uma mínima de 17. Para a cidade de Xai-Xai, em Gaza, a previsão máxima é de 34 graus e uma mínima de 19. Para a cidade de Inhambane, prevê-se temperatura máxima de 29 e uma mínima de 17 graus. Já na região centro do país, cidade da Beira, prevê-se temperatura máxima de 32 e uma mínima de 17. Para a cidade de Chimoio, província de Manica, temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 14. Tete, a mais quente do país, prevê-se que os termômetros atinjam os 35 graus de máxima e 17 de mínima. Para a cidade de Quilimane, província da Zambésia, prevê-se temperatura máxima de 32 e uma mínima de 18 graus. Já na zona norte do país, cidade de Nampula, a previsão máxima é de 31 graus e uma mínima de 18. Para a cidade de Lixinga, província do Niassa, a temperatura máxima prevista é de 26 graus de máxima e 14 de mínima. Para a cidade de Lixinga, província do Niassa, prevê-se temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 14. E por último, cidade de Pemba, em Campo Delgado, prevê-se que os termômetros atinjam os 25 graus de máxima e 22 de mínima. A previsão do estado do tempo é oferecida por Couture. E assim termina a presente edição do Notícias, referente a esta quarta-feira. Grata pela atenção dispensada, desejo continuação de uma excelente noite na companhia da Nur Televisão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.